Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de Direito do Consumidor. Nós vamos tratar hoje das práticas abusivas nas relações de consumo. Nós tratamos um pouquinho já então das definições de consumidor e fornecedor, quando que alguns órgãos ou pessoas podem ser consumidores, podem ser fornecedores. Nós tratamos um pouquinho da responsabilidade civil nas relações de consumo, quando então que eu posso responsabilizar civilmente alguém dentro das relações de consumo e fora delas. Então nós vimos a diferença que existe entre o direito civil e o direito do consumidor, que é uma diferença considerável, então é importante a gente ter em mente essa parte do conteúdo. E agora nós vamos tratar um pouco das relações, das práticas abusivas, que são, na verdade, aquilo que mais gera indenizações com relação às relações de consumo. Então, quer dizer, dentro de todas as situações, a gente vai ver que isso não é tão concentrado aqui, né? Mas dentro dessas relações que podem eventualmente gerar uma responsabilidade por parte do fornecedor, essa questão específica das práticas abusivas é a mais comum, é a que mais ocorre dentro dessas relações, tá bom? Então, o que seria uma prática abusiva, né, nas relações de consumo? A professora Cláudia Lima Marques, junto com o ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin, escreveram um livro sobre o direito do consumidor e eles definem essa questão, né, das práticas abusivas como o não respeito a princípios e práticas mercadológicas pelo fornecedor. O que isso quer dizer, então, assim, destrinchando um pouco esse conceito, né? Então, ocorre uma prática abusiva toda vez que o fornecedor não respeita as práticas naturais e os princípios naturais do mercado. O mercado, ele está aí, pessoal, para atender os objetivos de ambas as partes, ou seja, eu preciso sim ter o fornecedor, né, que vai entregar aquele produto, entregar aquele serviço visando o lucro, e eu tenho também um consumidor que é aquele que vai precisar do serviço, precisar do produto, seja para uso próprio, seja para entregar em algumas atividades, mas eu preciso então ter um mercado regulado de uma forma que satisfaça esses dois objetivos. Satisfaça o objetivo do consumidor de ter um produto, de ter um serviço de uma qualidade X, né? Nós não vamos falar aqui em qual seria o tamanho dessa qualidade, porque a gente sabe que depende muito dentro das situações de mercado que a gente verifica, mas assim, eu preciso ter então uma qualidade X que é esperada pelo consumidor e eu preciso então ter um lucro, né? uma retirada que acontece pelo fornecedor toda vez que ele entrega aquele produto, que ele entrega aquele serviço, ele vai custear então aquela atividade e ainda ter um valor a mais agregado no preço que ele coloca naquele produto. Então essa seria a regra, esse seria o princípio natural de mercado. E as regras do direito do consumidor, eles estão aí para que esses princípios, para que essas regras básicas sejam respeitadas dentro das relações cotidianas que a gente vê. Então, quando eu regulo o que o fornecedor pode, o que o fornecedor não pode fazer, quando eu regulo até que ponto que as partes podem ir dentro dessa relação, quando eu regulo como que será inclusive o contrato que vai ser feito entre consumidor e fornecedor, na verdade o que eu estou querendo é isso, é que essas relações sejam o mais proveitosas possível para ambas as partes, sem que nenhuma prejudique a outra. Então, eu disse ali no começo que o fornecedor ele deve ter lucro, obviamente, com a atividade dele, esse é o objetivo principal da atividade dele, mas esse lucro não pode ultrapassar o limite do razoável no sentido de colocá-lo acima do bem-estar do consumidor, acima da segurança do consumidor e assim por diante. Por isso é que eu digo lá que quando o fornecedor prejudica a segurança do consumidor, prejudica a integridade física do consumidor, ele vai ter uma obrigação
de indenizar esse consumidor depois, e até mesmo quando ele não entrega a qualidade que se espera daquele produto, ele também vai ser responsável por isso. Por isso que eu digo que a gente espera uma qualidade X do produto, e quando aquela qualidade X não é entregue, aí se abre uma possibilidade aí de algumas soluções que o CDC traz para a gente nessa qualidade, né? Não de protetor exatamente do consumidor, mas de protetor do mercado de forma geral, que é o que a gente observa, assim, que quando eu limito demais essa questão da proteção do Código de Defesa do Consumidor a simplesmente uma norma protetiva daquelas pessoas específicas, eu estou sendo muito limitado na definição. Por quê? Porque o objetivo principal não é só proteger pessoas, é proteger todas as relações. Então, quando eu protejo uma pessoa, eu acabo ensinando aquelas partes, né, como que a coisa deve se dar, como que aquilo deve ser feito na prática. Ou seja, eu digo aqui, não, desse ponto de propaganda, por exemplo, desse ponto de oferta, o fornecedor não pode passar. Então, quer dizer, eu estou protegendo aquele consumidor específico que veio a juízo, por exemplo, dizer que a publicidade era enganosa naquele caso? Não, eu estou protegendo, na verdade, todos os consumidores e, inclusive, os outros fornecedores que respeitam a norma e que, portanto, saem prejudicados quando alguém vem lá e faz uma propaganda, uma publicidade abusiva e acaba angariando consumidores enganados por aquela situação, e aí prejudica até mesmo as vendas do restante dos fornecedores daquele mesmo produto, daquele mesmo serviço. Então vejam que a gente não pode limitar demais a definição do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de cometer aí um grande engano, vamos dizer assim. Beleza? Então a gente chama aqui a prática abusiva de não respeito às normas do mercado. Beleza, mas por quê? Porque não tem uma definição mais específica? Não. Nós já vamos entrar um pouco mais nesse assunto, mas não há uma definição mais específica do que essa, exatamente porque o código quis ser amplo. O código quis permitir que qualquer atividade que não respeite as normas do mercado possa ser enquadrada como prática abusiva, ainda que ela não conste do Código de Defesa do Consumidor de nenhuma forma. Então, vejam bem, olha a importância disso. Ainda que não esteja em lugar nenhum aquela prática específica, ainda que não esteja dentro do Código de Defesa do Consumidor aquela prática específica, eu posso sim ter uma eventual condenação do fornecedor, desde que aquela prática seja uma prática que não respeite os princípios básicos, as regras básicas do mercado. Então, o objetivo aqui é ser amplo realmente, tá bom? E qual que é a diferença, então, de prática abusiva, e essa seria uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? E a prática anticoncorrencial. Beleza, então eu estou dizendo que prática abusiva é aquela que fere as regras gerais do mercado, e uma das regras gerais do mercado, inclusive, é a regra da livre concorrência. Ok, até aí tudo certo. Então, o fornecedor que não respeita a livre concorrência, ele está praticando uma prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, que pode ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor? Não. A prática anticoncorrencial, pessoal, ela está no âmbito fornecedor-fornecedor. Ela não envolve diretamente o consumidor, apesar de envolver indiretamente, não vamos confundir as coisas, tá? Indiretamente, quando eu acabo com a concorrência, eu prejudico o consumidor por uma questão de preço, por uma questão de demanda, né, dos produtos e oferta principalmente dos produtos. Quer dizer, quando eu pego lá, vamos supor que num determinado local eu tivesse apenas um mercado
aquele mercado ele controlaria a oferta de um determinado produto, ele controlaria o preço de um determinado produto, e com isso eu tenho sim um prejuízo ao consumidor, que é indireto. O prejuízo direto é, sem dúvida nenhuma, aos concorrentes, que foram impedidos de estar ali tentando trazer aquele produto, por exemplo, num preço menor, ou tentando trazer mais oferta daquele produto, e aí o mercado vai responder de uma ou outra forma e assim por diante.